Bom dia, meus amados irmãos, que a paz seja com todos, amém? Hoje estamos no nosso dia 31, sim? Último dia do nosso primeiro pilar, que é a oração, sim? É a última palavra que temos, sim? E a partir de amanhã vamos entrar com o nosso segundo pilar, que é o jejum. Amém, amados? Sim? O tema de hoje é a oração de entrega. Uma oração muito importante que nós precisamos compreender e entender, que é a oração de entrega. Se diz assim, em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz: lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sim? Toda a ansiedade, lançando sobre ele. Sobre quem? Sobre Deus. Sim? Nós temos que fazer essa oração de entrega. E tem uns pontos para aprendermos. No ponto 1, podemos entregar nossos cuidados, preocupações e a nós mesmos a Deus e desfrutar da paz divina. Sim, tem uma referência em Salmos, capítulo 37, versículo 5. Mas o que quer dizer isso, meus amados? De que nós podemos desfrutar da paz divina, a paz que só provém de Deus, sim? Quando nós entregamos as nossas circunstâncias, as nossas situações nas mãos de Deus. Sim? Para isso requer de fé de saber de que ao entregarmos nas coisas nas mãos de Deus, Ele se ocupa e nós não nos precisamos preocupar. No ponto 2, Deus é contra a preocupação. A preocupação e a ansiedade só causam males, provoca estresse, esgotamento, doenças e morte. Jesus pregou contra a ansiedade em Mateus capítulo 6, versículo 25 a 31, porque a ansiedade, preocupação e a inquietação são de procedências satânicas. É muito importante nós entendermos isto, meus amados, de que quando nós passamos por ansiedade, por preocupações, sim, esses são meios pelos quais o inimigo, Satanás, nos aprisiona. Nós ficamos escravos dessas coisas, porque não nos deixam fazer outra coisa do que pensar na preocupação que nós temos. Sim, tanto seja na igreja, tu vai na igreja e não consegue te concentrar, não consegue orar, o pastor está falando e tua mente está ainda colocando, sim, todas as situações e circunstâncias que geram a preocupação na tua vida. Não só na igreja, né? Em qualquer âmbito da vida. Muitas vezes a gente não aprecia os filhos, né? Porque os filhos estão falando, estão conversando com a gente e a gente está pensando nos problemas, sim? E no serviço também, quantas vezes estando no trabalho a gente não consegue se concentrar no trabalho porque está cheio de problemas e de ansiedades por causa das situações e circunstâncias que nos tocam viver na vida. Mas quando nós colocamos as coisas nas mãos de Deus, sim, nós precisamos também deixar para lá toda a ansiedade e toda a preocupação. No ponto 3, toda e qualquer preocupação devem ser eliminados de nossas vidas. E isso é o que estava justamente dizendo, meus amados. Quando nós entregamos as coisas nas mãos de Deus, as situações e circunstâncias nas mãos de Deus, nós temos que ficar tranquilos pela fé de que Deus vai fazer. Então, nós temos que eliminar todas essas preocupações, sim, e essas ansiedades da nossa vida. Sim, no ponto 4, diz: o poder de Deus começa a operar quando lançamos nossos cuidados sobre Ele. Preocupações bloqueiam a operação de Deus. Então, isso é muito importante nós entendermos, meus amados, que muitas vezes nós pedimos para Deus, colocamos as coisas nas mãos de Deus, sim, mas não deixamos Deus agir porque nós ficamos preocupados e com ansiedade. Isso demonstra falta de fé, falta de confiança de que Deus vai fazer, sim? Então Deus não faz por falta de fé. Então nós precisamos entender isso, de que se entregamos para Deus, não pode passar uma hora, meia hora e dizer: Deus, entrega de novo de volta para mim porque eu quero resolver, porque não consigo esperar. Não, nós temos que aprender a esperarmos a resposta de Deus, sim, sem preocupação, tendo fé de que Ele vai fazer o melhor para nossas vidas. Amém? E no ponto 5, entregar as preocupações nas mãos de Deus, do Senhor, traz descanso. Quando nós entregamos nossas preocupações nas mãos de Deus,
sim? Isso traz descanso para a nossa alma, descanso para a nossa mente, para o nosso coração, sim? Porque sabemos e temos certeza de que Deus vai responder às nossas orações. Por isso, meus amados, fiquemos com essa palavra, essa mensagem curta de hoje, mas são pontos muito importantes para a nossa vida, são pontos para a nossa oração, sim? Que são fundamentais. Para quê? Para recebermos da parte de Deus a resposta, mas também para não vivermos em ansiedade e preocupações, para que nós possamos ter uma vida feliz, sem ansiedade, sem preocupações e com a paz do nosso Senhor Jesus. Fique com Deus e que Deus abençoe.